Olá, eu sou a Fabiana Ferreira Goulart, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Radar Trabalhista, o espaço criado especialmente para falar sobre os direitos trabalhistas que impactam diretamente a vida de milhares de trabalhadores no Brasil. Aqui vamos mergulhar em temas que vão desde a legislação trabalhista em geral até assuntos específicos da categoria dos vigilantes patrimoniais e profissionais da segurança privada. E para enriquecer ainda mais essa conversa, teremos como convidados especiais os sócios do escritório Vieira Lima Advogados, Dr. Paulo Vieira Lima Júnior e doutora Thaís Bianca Vieira Lima. Muito bem-vindos! São mais de 20 anos de carreira, sendo que a última década foi dedicada exclusivamente à defesa dos trabalhadores, sempre em busca da valorização da justiça social e da dignidade do trabalho. Nosso objetivo é simples: traduzir a linguagem jurídica para que você entenda de forma clara e prática o que realmente está garantido pela lei e pelas convenções coletivas. Afinal, informação é poder. E quando o assunto é direito trabalhista, conhecer seus direitos é o primeiro passo para não abrir mão do que já é seu. Então, prepare-se para uma conversa direta, cheia de dicas, histórias reais e curiosidades sobre o universo da segurança privada e do trabalho em geral. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e valorização do trabalhador. Bom dia, Fabiana. Obrigado pela apresentação aqui no podcast Radar Trabalhista. É uma satisfação aqui a gente estar apresentando nosso trabalho. Estamos há 20 anos defendendo trabalhadores e buscando justiça social, defendendo todos os interesses desses trabalhadores, tanto na esfera trabalhista como previdenciária. E nosso foco aqui é que a justiça seja aplicada justamente em favor dos trabalhadores. É isso mesmo. Estou muito feliz de participar desse espaço. O que mais nos motiva é aproximar o trabalhador daquilo que ele muitas vezes desconhece, que são os seus direitos. Bom, vou direcionar aqui uma pergunta para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, tem uma expressão muito conhecida que as pessoas falam de colocar a empresa no pau. O que isso significa? Fabiana, a palavra paus, ela vem do latim, significa dinheiro. É onde o trabalhador vai até a justiça, acessa a justiça para buscar seus direitos, através da justiça do trabalho e levando as informações até o juiz. Então, essa é o significado da palavra paus. Vem da origem do latim. Popularmente, é onde o trabalhador procura um advogado qualificado e vai até a justiça buscar e pleitear seus direitos. Bom, falando aqui então sobre os direitos trabalhistas, a gente também pode falar das pessoas que não têm carteira assinada. Será que mesmo esses trabalhadores têm algum direito? Então, quem não tem a carteira assinada pode reclamar por esses direitos? Sim, só que é preciso preencher 4 requisitos que estão previstos no artigo 3º da CLT. São habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação, e eu vou explicar rapidamente cada um deles. Habitualidade significa que a pessoa precisa estar no trabalho pelo menos 3 vezes por semana. A pessoalidade significa que ela não pode ser substituída, então não posso mandar um parente meu no meu lugar. Eu preciso estar lá pessoalmente. A onerosidade significa que a pessoa tem que receber um salário. Pode ser semanal, com certa habitualidade. Pode ser semanal ou mensal. E o último requisito é a subordinação. Essa pessoa precisa receber ordens de alguém. Ela não pode ir trabalhar e fazer as tarefas da maneira como ela bem entende. Ela precisa receber ordens, regras de alguém. Estando preenchidos esses requisitos, ela pode ingressar na justiça e pedir o reconhecimento do vínculo empregatício e pleitear todos os direitos previstos na CLT. Bom, vamos abordar agora um pouquinho sobre convenção coletiva, que sempre é uma dúvida de muitos trabalhadores, né? Então, o que é a convenção coletiva e se a convenção coletiva ela vale mais do que a lei? Vamos lá, Fabiana. A convenção coletiva, ela ganhou poder muito grande com a reforma trabalhista de 2017, onde a convenção coletiva ela sobrepõe a CLT. Ela tem um poder muito maior do que a CLT. E o que vem acontecendo? Os trabalhadores não vêm participando das assembleias nos sindicatos, onde são formadas as convenções. E é lá onde estabelece todos os direitos dos trabalhadores. Então, o que o trabalhador deve fazer? Deve ir no sindicato,
participar das assembleias para que os seus direitos sejam preservados e não violados, né? Então, eles devem ir lá no sindicato, participar das assembleias, porque o que vem acontecendo por influência, por algumas questões aí que os trabalhadores não vêm fiscalizando corretamente a formação das suas convenções, seus direitos estão sendo retirados, né? Nas próprias convenções. E isso daí, na hora do advogado elaborar uma defesa bem consistente e a convenção coletiva é violada, isso daí prejudica muito os direitos dos trabalhadores. Então, eu dou um conselho para os trabalhadores: vão nos sindicatos, principalmente no período com o processo de formação, para que seus direitos sejam preservados. Doutora Thaís, a Justiça não aceita o cartão de ponto preenchido pelo chefe, mas muitas empresas ainda trabalham dessa forma. Então, o cartão de ponto assinado pelo líder, ele é válido? Não, ele não é válido, ele configura fraude trabalhista e pode gerar uma condenação da empresa. Esse cartão assinado pelo líder, ele não preenche os requisitos do artigo 71 da CLT. É preciso que o trabalhador fique de olho. Bom, atualmente há uma discussão muito grande nacional sobre a escala 6x1, que é um assunto sempre muito polêmico, que traz muitas dúvidas, né? E acho que muita gente espera entender um pouco mais sobre isso. Então, como que está isso, né, hoje? Como que atualmente está a discussão dessa questão da escala 6x1 e quais seriam os impactos da extinção dessa escala? A extinção da escala 6x1 ainda está em análise no Congresso. Ainda vai passar por votação, pelas casas, né? E ainda não está definido. Mas a essência da escala 6x1 ela é prejudicial ao trabalhador, porque traz um desgaste físico, mental para o trabalhador, que trabalha em jornadas excessivas, afetando a vida social do trabalhador, e isso influencia diretamente na produtividade deste trabalhador. Então, seria ideal que fosse eliminada a jornada 6x1 e criasse mecanismos para que o trabalhador descanse, tenha contato com a sua família e volte com uma produção e uma qualidade muito melhor atuando aí nos seus postos de trabalho. A gente entende também que essa escala, ela afronta diretamente os incisos da Constituição Federal, que são o 5º, com relação à dignidade da pessoa humana, e o 7º, que são os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal. E por conta disso, a gente também entende que essa escala, ela aumenta muito a rotatividade dos empregados nas empresas. Se o empregado tiver que optar por uma escala 5x2, ele vai optar pela 5x2. Então, isso aumenta muito a rotatividade. Isso não é bom para a empresa. E há a possibilidade, principalmente no comércio, né, de realizar adaptações para que esses trabalhadores consigam conciliar uma escala, por exemplo, 5x2, com escalas de plantões bem remunerados, de modo a suprir a falta de trabalhadores aos finais de semana. Parece algo muito difícil, né? Mas com planejamento pode ser possível. Sim. Bom, ainda falando sobre jornada de trabalho, há escalas de trabalho de 12 horas por dia. Essa jornada é permitida em qualquer escala de trabalho? Não, a jornada de 12 horas não é permitido em qualquer escala de trabalho. A jornada de 12 horas é somente permitida a 12/36. O artigo 7º da Constituição Federal estabelece que o trabalhador deverá trabalhar 8 horas diárias ou 44 semanais, não ultrapassando esse limite. Ultrapassando esse limite são horas extras. Então, a escala 4x2, 12 horas, é ilegal. 5x2, 12 horas, é ilegal. 6x1, 12 horas, são ilegais. Então, o trabalhador não pode trabalhar 12 horas em qualquer escala, somente na 12/36. Bom, falando um pouquinho de escala e salário, se o patrão ele reduz o salário e muda a escala do trabalhador, isso pode passar batido? Não. Qualquer alteração lesiva ao contrato de trabalho é proibida pela CLT no artigo 468. Falando aqui sobre horas extras, temos muitos assuntos, muitas dúvidas sobre isso. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as horas extras que são cortadas do trabalhador. Se a empresa corta essas horas extras que ele fazia já de forma habitual, isso é passível de indenização? Sim. Há uma previsão expressa da súmula 291 do TST. Se o trabalhador fizer horas extras habituais por mais de 12 meses, ele tem direito de ser indenizado caso elas sejam cortadas. Isso acontece muito com trabalhadores da terceirização, que fazem as chamadas folgas trabalhadas, o pessoal da saúde,
que faz plantões extras nos hospitais, e as empresas muitas vezes cortam essas horas que já estavam incorporadas na remuneração desse trabalhador como forma de puni-los. Mas isso é passível de indenização na Justiça do Trabalho. Nossa, muito interessante, né? Um direito que poucos trabalhadores conhecem. Mas aí, aquele trabalhador que não faz horas extras, aí o chefe pede para fazer, ele é obrigado a cumprir? Não, só se houver previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva. Bom, doutor Paulo, uma dúvida. O trabalhador, ele terminou a sua jornada de trabalho a 1h da manhã e ele é chamado de volta às 8h para o trabalho, para assumir o seu posto. Qual que é o intervalo permitido entre uma jornada e outra? Então, esse intervalo ele é estabelecido lá para o artigo 66 da CLT, onde tem que ter uma pausa mínima de 11 horas entre uma jornada e outra. O trabalhador ele tem que ter essas 11 horas para que ele possa descansar e restabelecer as suas energias vitais. E muitas empresas violam esse artigo 66. O trabalhador ele não trabalha além dessas 11 horas, né? A empresa não respeita as 11 horas. Isso causa um prejuízo de ordem física e biológica para o trabalhador. Isso acontece muito com os enfermeiros que engata a jornada oficial com plantões extras, pessoal de escolta armada que faz as missões e passam dias e dias fazendo as missões e não é respeitado esse artigo 66 da CLT, das 11 horas. E deve ser indenizado. A empresa é condenada pelo pagamento dessas 11 horas. É obrigatório, é texto de lei. E há necessidade que seja respeitada essas 11 horas aí, entre uma jornada e outra. Então, existe uma diferença entre intervalo intrajornada, que é o intervalo que é a hora do almoço, e interjornada. Interjornada são 11 horas entre uma jornada e outra. Intrajornada é o almoço, é o intervalo, onde o trabalhador ele vai ter a pausa. E aí, já falando então dessa questão desse intervalo do almoço, a empresa, por exemplo, ela pode reduzir o horário de almoço e não pagar nada por isso? Pode reduzir, isso daí foi alterado com a reforma trabalhista, pode reduzir o intervalo desde que a empresa indenize essa redução. E quero deixar claro aqui, o intervalo de almoço do trabalhador não é só comer a marmita. O intervalo do trabalhador é descansar, que ele tenha 1h e 15 para descansar e volte recuperado e trabalhe normalmente. Então, intervalo não é comer marmita. Comer marmita e voltar para o trabalho, não poder sair, não é intervalo. Então, o artigo 71, é claro, tem que descansar. E se reduzir, a empresa tem que indenizar essas horas aí que foram reduzidas. Doutor Paulo, tem algumas empresas que concedem intervalo para o trabalhador ou logo no início da jornada de trabalho ou então só no final, depois às vezes de uma jornada de 11 horas de trabalho. Como que isso funciona? Isso é legal? A concessão de intervalo no início da jornada, isso não é legal. O intervalo ele tem que ser concedido no curso da jornada de trabalho do trabalhador. Isso daí é vetado pela OJ 307, que proíbe o trabalhador gozar de intervalo no início da sua jornada. Uma por questão de saúde. Imagina um diabético trabalhando 11 horas sem se alimentar, né? Isso daí pode causar um prejuízo aí para sua saúde. Então, isso é vedado. Não pode acontecer, isso ocorre muito em bancos, em metalúrgicas, não é viável esse tipo de concessão. O trabalhador chega, ele almoça e trabalha 11 horas ou 7 horas sem se alimentar, sem ter qualquer tipo de descanso. Isso daí é muito prejudicial à saúde do trabalhador. Então não pode nem ser no início e nem no final da Nem jornada. no fim, porque dá um vão de horas muito grande e isso daí prejudica a saúde do trabalhador. Perfeito. Doutora Thaís, como que eu posso provar as horas extras e troca de posto se eu não tiver testemunha? Eu posso, por exemplo, apresentar geolocalização do meu celular como prova? Sim, pode ser utilizada como meio de prova na Justiça do Trabalho. Ela serve para provar troca de escala, troca de posto, que acontece muito com os seguranças, os vigilantes, e troca de horário.
também. É simples de ativar no celular e pode ser utilizada posteriormente como prova. Doutora Thaís, falando um pouquinho também sobre gorjeta. Isso acontece muito nos restaurantes, né? E é uma dúvida muito comum dos garçons. A gorjeta, ela faz parte da remuneração? Sim, a gorjeta incorpora a remuneração do trabalhador, mas acho que é importante nós fazermos uma diferenciação entre salário e remuneração. Salário é o valor fixo que o empregado recebe da empresa, é aquele valor combinado no ato da contratação, e remuneração é o conjunto de benefícios que ele recebe durante o mês trabalhado. Então, são gratificações, bonificações, prêmios, gorjetas e que compõem a remuneração dele. Então, a gorjeta, ela está prevista no artigo 457 da CLT e deve ser paga e incidir sobre ela todos os reflexos do contrato de trabalho, que são 13º, FGTS, férias. Ela deve incorporar a remuneração e refletir nessas verbas de natureza salarial. Inclusive, a incidência da remuneração incide sobre a base de cálculo do FGTS, a base de cálculo do seguro-desemprego, INSS, para fins de afastamento, previdenciários. Então, a remuneração engloba todas as verbas do trabalhador. Então, tem que ser paga de forma global e incidência global de todas as remunerações. E quando o trabalhador é dispensado, ele tem que ficar atento qual foi feita a base de cálculo dele, se foi feito no salário base ou se foi feito na remuneração. Muitas das empresas efetuam a rescisão com referência no salário. Isso daí dá um valor menor. Então, no momento que ele for dispensado, ele tem que pegar o TRCT dele e olhar qual foi a base de cálculo que foi feito. Se foi feito em cima da remuneração ou se foi feito em cima do salário base. Tem que ser feito em cima da remuneração do trabalhador. Uma dúvida frequente é sobre as famosas FTs, as folgas trabalhadas, os plantões extras. Esse tipo de pagamento, ele pode ser pago por fora? Não. Pagamento por fora não é permitido por lei. Por quê? Pagamento por fora ou pagamento marginal, que está à margem do rendimento do trabalhador, é proibido, é ilícito. Isso daí causa prejuízos de ordem pública, causa prejuízos para a nossa sociedade. Então, todo ganho que o trabalhador obtiver tem que ser feito no holerite. Quando a empresa paga fora, ele vai prejudicar a base de cálculo do FGTS do trabalhador, vai prejudicar o INSS do trabalhador, vai prejudicar os cofres públicos, que não vai ter a identificação daquele valor que vai estar sendo efetuado de forma marginal, à margem do pagamento do trabalhador. O pagamento por fora, ele traz um prejuízo muito grande para a nossa sociedade. E como se prova, como o trabalhador prova esses pagamentos marginais? Através de extratos bancários, através de PIX, através dos cartões de benefícios. É porque isso acontece muito, né? Acontece... Depósito em conta corrente, ou um depósito adicional num cartão de benefício de vale alimentação, até mesmo em dinheiro vivo, né? Até mesmo em dinheiro vivo. Então, para identificar esse tipo de prática, o trabalhador tem que reunir essas provas. Isso gera rescisão indireta, porque afeta uma série de outros fatores e não é permitido em lei. Inclusive, pode ser até caracterizado como um crime de sonegação fiscal. Doutora Thaís, sobre fundo de garantia, o FGTS, quem paga o FGTS? É o trabalhador ou o patrão? É um valor que pode ser descontado do salário do trabalhador? Não pode ser descontado. Quem paga é a empresa. A empresa deve recolher 8% da remuneração do trabalhador e esse valor não pode ser descontado. Doutora Thaís, ainda sobre o fundo de garantia, e quando a empresa simplesmente não deposita os valores de fundo de garantia? Infelizmente, isso é muito comum. As empresas constam lá embaixo no holerite o valor do FGTS e não fazem um repasse para a conta vinculada do trabalhador. Inclusive, há uma tese recente, agora de 2022, a tese vinculante do TST, que estabelece que o recolhimento irregular ou a ausência de recolhimento desse FGTS gera rescisão indireta do contrato de trabalho. Doutor Paulo, sobre férias, com quantos dias de antecedência o trabalhador tem que ser avisado do seu período de férias? A empresa ela simplesmente pode chegar num dia e falar: fulano, a partir de amanhã você está de férias? As férias ela tem que ser concedida ao trabalhador e programada com antecedência mínima de 30 dias.
conforme o artigo 135 da CLT. Não pode o trabalhador ser pego de surpresa, que ele tem que fazer uma programação, antecipar suas dívidas, fazer uma programação financeira, até mesmo um passeio que ele queira fazer, ele tem que ter essa programação mínima de 30 dias, conforme o artigo 135. Muitas das empresas, o trabalhador chega para trabalhar pela manhã, a empresa fala: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor está de férias. Ele não se programou, não teve um aviso com antecedência mínima, como prevê o artigo 135 da CLT. Então, é vedado a concessão de férias sem o aviso prévio das férias, conforme o artigo 135 da CLT. Perfeito. Então, a gente tem que ficar de olho até quando assinar o aviso de férias na data que consta, né? Sim, para não ocorrer o aviso retroativo. Muitas empresas deixam esse aviso de forma retroativa. Então, tem que ter a antecedência mínima de 30 dias, conforme o artigo 135 da CLT. E ainda sobre férias, quem escolhe a data, o período de férias? O empregado ou a empresa? Vamos lá. A concessão das férias é uma prerrogativa do empregador, do dono da empresa. Ele tem a atribuição de adequar a sua equipe, o seu quadro de funcionários e a sua necessidade operacional conforme a sua gestão. Isso daí está previsto lá no artigo 136 da CLT, mas o empresário, o dono da empresa, ele tem que respeitar o prazo mínimo de 30 dias. É a atribuição dele, é a prerrogativa dele dar a concessão das férias, mas ele tem que respeitar os 30 dias de antecedência conforme o artigo 135, né? Que é o aviso prévio das férias. Então, quem manda, quem determina o dia e quando o trabalhador vai tirar as férias é o dono da empresa, é o empresário, conforme o artigo 136 da CLT. Bom, a gente vai falar então um pouquinho aqui, a gente já falou de diversos temas, né, sobre direitos trabalhistas, sobre falhas graves das empresas, mas tem um tema que é muito importante, que é sobre rescisão indireta. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses termos, né, da rescisão indireta, de dar justa causa no patrão. Então, o que realmente é a rescisão indireta? A rescisão indireta é um direito que o trabalhador tem de dar a justa causa patronal, né, que a gente chama, provando falhas graves da empresa ou falhas reiteradas falhas da empresa ou falhas graves. Isso tem que ser pleiteado na Justiça do Trabalho. Então, esse termo de dar justa causa no patrão não está errado. Não está errado. E quando que eu posso pedir uma rescisão indireta? Ou seja, como que eu consigo identificar essas faltas graves da empresa? As faltas graves são inúmeras faltas graves, desde faltas graves objetivas, que estão explícitas, e faltas graves subjetivas, que estão implícitas. A justa causa que o trabalhador aplica no patrão, ela tem que ser uma falta que inviabilize a manutenção do contrato de trabalho, a continuidade do contrato de trabalho. Porque nas relações de trabalho, um dos princípios que rege a harmonia entre patrão e funcionário é a questão do princípio da continuidade do contrato de trabalho. O contrato ele foi criado para que continue de uma forma harmônica, mas quando não existe essa harmonia, o instituto que é utilizado é a rescisão indireta, que é prevista lá no 483 da CLT. O trabalhador ele pode continuar trabalhando ou interromper a prestação de serviço, o que muitas empresas fazem. Quando o trabalhador entra com a rescisão indireta, ele impede o acesso do trabalhador na empresa. Mas só que o artigo 483, no parágrafo 3º, autoriza o trabalhador permanecer ou não no trabalho. Então, quando um trabalhador entrar com uma rescisão indireta e o patrão impedi-lo de acessar, ele deve acionar o Ministério Público do Trabalho, procurar o advogado para informar que a empresa está impedindo o acesso, pois o direito de ação dele discutir o contrato ou alguma irregularidade é um direito previsto na Constituição. Então, a rescisão indireta, ela veio para que o trabalhador aponte falhas, mas essas falhas têm que ser falhas que inviabilizem a manutenção do contrato de trabalho, que o contrato de trabalho se torne inviável, insuportável. Uma das falhas que são recorrentes, né? Pagamento de verbas salariais, remuneratórias, pagamento
recolhimentos de FGTS, que atualmente tem uma tese vinculante que qualquer tipo de irregularidade no FGTS caracteriza rescisão indireta, independentemente da imediatidade. A rescisão indireta, ela tem alguns requisitos que espelham com a justa causa. A justa causa, ela tem que ser imediata. A rescisão indireta também tem o princípio da imediatidade. Essa falha tem que ser imediata, no momento da falha. O trabalhador não pode demorar para discutir, né? Assim que aparecer o problema, ele tem que ir lá e pontuar em juízo. Então, esses são os requisitos, né? Mas o recolhimento de FGTS não precisa de imediatidade. Então, o trabalhador pode já procurar imediatamente o advogado, entrar com a rescisão direta e que esse contrato vai ser imediatamente rescindido pela justiça. Isso é uma outra pergunta, né? Quais os direitos que o trabalhador recebe com essa rescisão indireta? Ele recebe todos os direitos que ele receberia se tivesse sido demitido imotivadamente. Então, ele recebe o FGTS, que precisa ser regularizado, se esse for o motivo da rescisão indireta, recebe a multa de 40% do FGTS, 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas, e tem direito de acessar o programa de seguro-desemprego. E eu preciso de provas para eu pedir essa rescisão indireta? Sim, a rescisão indireta tem que ser robusta. Ela não pode ser vaga. Ela tem que ter provas, prova documental, prova testemunhal, tem que reunir um conjunto de provas para que a rescisão direta seja deferida. E caso o juiz não acolha essa rescisão direta, qual que é o prejuízo que acontece? A rescisão direta é convertida em pedido de demissão. Então, o juiz, ele, em vez de converter a demissão sem justa causa, ele converte aquela rescisão direta em pedido de demissão. Daí o trabalhador não terá acesso ao FGTS nem ao seguro-desemprego. Então, por isso que a rescisão direta tem que ser muito bem fundamentada e ela tem que ter um fato que inviabilize o contrato de trabalho, que torne insuportável o contrato de trabalho. Então, a gente vai fazer aqui algumas perguntas sobre aviso prévio. O aviso prévio, muitas pessoas acreditam que é a obrigação só da empresa. Isso é verdade? Não. O aviso prévio não é uma obrigação só da empresa. É uma obrigação do empregado e do empregador. O aviso prévio está previsto lá no artigo 487 da CLT. Qual que é a essência do aviso prévio? É para que ninguém seja pego de surpresa. Nem a empresa seja pega de surpresa, nem o trabalhador seja pego de surpresa. Quando o trabalhador vai pedir demissão, na carta de demissão ele vai escrever que irei cumprir o aviso prévio ou não irei cumprir o aviso prévio. Se ele vai cumprir o aviso prévio, a empresa não desconta o aviso prévio dele. Se ele não cumprir, a empresa está autorizada a descontar um aviso prévio do trabalhador. Por quê? A empresa vai ficar sem aquele funcionário e foi pega de surpresa. Então, a lei autoriza o desconto desse aviso prévio do trabalhador. Quando a empresa demite o trabalhador sem justa causa, ela dá o aviso prévio indenizado, que indeniza o trabalhador, porque o trabalhador foi pego de surpresa, vai lá e indeniza o trabalhador. Quando a empresa dá a oportunidade do trabalhador trabalhar, né, avisa com 30 dias de antecedência, o trabalhador efetua o trabalho nesses 30 dias, o trabalhador tem que trabalhar nesses 30 dias. E nesses 30 dias, o trabalhador ele pode ser demitido por justa causa, caso cometa alguma falha nesse período. E também o trabalhador, no pedido de demissão, quando ele vai cumprir o aviso prévio, ele também pode ser demitido por justa causa nesse tempo que ele está cumprindo o aviso prévio. Então, o aviso prévio foi criado para proteger tanto o trabalhador quanto o empresário de uma eventual falta de uma das partes. O empresário vai ficar sem o trabalhador e o trabalhador vai ficar sem o emprego. Então, é uma forma de ajuste dessa falta. Então, o aviso prévio é justamente para sanar essas questões aí. E a empresa, ela pode pedir que o empregador cumpra esse aviso prévio em casa? Pode, desde que ela não use isso como uma forma de aplicar uma justa causa. Muitas empresas utilizam esse tipo de prática, manda o trabalhador ficar em casa
e de forma maliciosa aplica uma justa causa em cima do trabalhador. Isso daí é uma prática ilegal e a justiça tem impedido esse tipo de prática aí. E uma dúvida que tem muito é se nesse período que o colaborador está cumprindo o aviso prévio, se ele conseguir um novo emprego, ele precisa continuar trabalhando? Ele não precisa continuar trabalhando, mas a empresa tem o direito de descontar o restante dos dias e descontar o aviso prévio dele. Porque ele pode, logo no pedido de demissão, ele pode informar que não irá trabalhar. A empresa desconta um salário dele, desconta a remuneração lá das verbas rescisórias pelo não cumprimento. Ele está indenizando a empresa por interromper de forma abrupta a prestação do serviço. E a empresa está indenizando com aviso prévio indenizado por interromper a relação de emprego com o trabalhador. Então, daí a empresa paga o aviso prévio indenizado. Doutor Paulo, quando o empregador ele é demitido, a empresa ela pode pagar as verbas rescisórias de forma parcelada? Então, as verbas rescisórias não podem ser parceladas, mas tem uma ressalva aí. O trabalhador que está sendo dispensado, ele quer receber as verbas rescisórias dele. A empresa também, agindo de boa fé, também tem o interesse de efetuar o pagamento. Só que devido a questões financeiras, a empresa ela opta em parcelar. O parcelamento não tem previsão em nenhum lugar, o parcelamento de verbas rescisórias. Mas o trabalhador e o empregador, eles podem chegar num denominador comum e fixar a forma de parcelamento. Só que o parcelamento de verbas rescisórias, a empresa pode sofrer sanções lá do 477, porque as verbas rescisórias devem ser pagas em 10 dias do encerramento do contrato. Então, não pode parcelar verbas rescisórias. As verbas rescisórias devem ser pagas de forma integral. Mas devido a um acordo e a uma questão entre ajuste entre empregado e empregador, pode ser fixado o parcelamento. Mas não tem previsão legal, as verbas rescisórias devem ser pagas de forma integral num prazo de 10 dias. Mas conforme uma questão aí, existe a lei e os costumes, né? Então, como de costume, por conta de questões econômicas que o país vive, às vezes é interessante o trabalhador receber parcelado do que não receber nada. Então, ele pode ajustar com o seu patrão o parcelamento. Já que não tem condição de me pagar à vista, parcela. Mas se esse trabalhador for pleitear na justiça e discutir o contrato, essa empresa será condenada pelo 477 pelo parcelamento, que é a previsão legal aí, pelo atraso integral no pagamento das verbas rescisórias. Doutora Thaís, quanto tempo a empresa tem para pagar a multa do FGTS depois que tem a demissão? O empregador tem o prazo de 10 dias para realizar o pagamento da multa do FGTS e esse não pagamento gera indenização no formato do artigo 477 da CLT. No caso de uma demissão por justa causa, o trabalhador tem algum direito? A saldo de salários e férias vencidas. E para chegar numa demissão de justa causa, quais os casos que podem chegar nisso? Então, a demissão de justa causa é a penalidade máxima que um trabalhador pode sofrer. Antes da justa causa, tem que ter outras penalidades para chegar na justa causa. Mas, se ele recebeu uma justa causa, a gente orienta, nós como os advogados, para ele não assinar a justa causa, porque ele vai estar confessando algum fato que possivelmente não seja verossímil. O que pode ensejar a justa causa? A justa causa ela tem um requisito da imediatidade. Tem que ser um fato imediato que também inviabilize o contrato de trabalho, conforme lá o artigo 483 na rescisão indireta. Aqui no 482, o fato tem que tornar inviável esse contrato de trabalho. Então, quando o trabalhador se deparar com uma demissão por justa causa, nós orientamos ele a não assinar nada, a procurar imediatamente um advogado, para que a gente cheque as informações e verificar se aquela justa causa preenche todos os requisitos do 482 da CLT e suas alíneas, né? E a justa causa, quando ela é aplicada, o ônus de comprovar os fatos é da empresa. A empresa que tem que comprovar a veracidade dos fatos. Como a rescisão indireta, a justa causa ela tem que ser robusta também. Tem que ter um fato incontroverso que provoque a inviabilidade do contrato de trabalho. Então, nós orientamos aqui os nossos clientes
a quando se deparar com uma justa causa, procurar imediatamente um advogado ou, no momento lá da empresa, ter a oportunidade da empresa apresentar quais foram os motivos da dispensa, para que essa dispensa não seja arbitrária, porque a justa causa, ela causa muitos prejuízos, tanto de ordem financeira quanto de ordem emocional. A justa causa suja a carteira? Não, isso é mito. Não pode indicar em nenhum órgão, nenhum documento que aquela demissão se deu por justa causa. Então, se a empresa apontar ou indicar qualquer tipo de dispensa por justa causa e indicar em algum órgão ou prejudicar a imagem desse trabalhador, isso daí causa danos morais. Então, o trabalhador ele tem que ficar atento à infração, se houve ou se não houve, e checar aí qual é o motivo que essa justa causa está sendo aplicada nele. Ele tem o direito de entrevista com o empregador no momento da justa causa. E a justa causa, ela pode ser revertida? A justa causa, ela será revertida se ela não preencher os requisitos, né? Da imediatidade, se ela não for bem documentada ou bem fundamentada, ela será revertida. E quando se apresenta uma justa causa, em juízo, o ônus da prova é total e exclusivo da empresa. Ela tem que provar aqueles fatos que ensejaram a justa causa. Então, quando a empresa aplica uma justa causa no trabalhador, ela tem que estar ciente e consciente de que aquela penalidade preenche todos os requisitos legais aí para se manter na justiça. Doutora Thaís, um post nas redes sociais, alguma publicação num grupo de WhatsApp, isso pode causar demissão, até por justa causa? Sim, pode causar demissão por justa causa. Falar mal da empresa, comentários preconceituosos, incitar algum problema em grupo de WhatsApp pode gerar demissão por justa causa. E doutora Thaís, quem tem 2 empregos pode receber 2 seguros-desemprego? Não, seria ótimo, né? Isso acontece muito com os profissionais da saúde, enfermeiros que trabalham em 2 hospitais, eles sempre ficam na dúvida. Quando são demitidos de um emprego, se eles podem receber o seguro-desemprego. Não podem. A situação tem que ser de pleno desemprego para que ele tenha direito. Doutor Paulo, até quando o empregado pode processar a empresa depois da demissão? Então vamos lá. Essa regra, ela vem no artigo 7º lá da Constituição Federal. O trabalhador, assim que ele sai, ele tem até 2 anos para ajuizar a ação. 2 anos para ajuizar a ação. E tem como discutir no seu contrato 5 anos retroativos. Ou seja, 2 anos para ajuizar, 2 anos para entrar com a ação e 5 anos para discutir os 5 últimos anos. Tá? Um exemplo, um trabalhador que saiu e demorou 2 anos para entrar com a ação e trabalhou mais de 5 anos, ele já vai ter prejudicado 2 anos da prescrição quinquenal. Então, ou seja, assim que o trabalhador sair da empresa, imediatamente, se ele tiver qualquer divergência, ele tem que procurar um advogado. Porque cada dia que passa, vai estar contando a prescrição dos 2 anos e essa prescrição de 2 anos vai comer os 5 anos dele lá. Então, é ideal que o trabalhador, se tenha qualquer divergência, procure imediatamente um advogado e entre com a ação para que a prescrição bienal não afete a prescrição quinquenal. Dando um exemplo prático. A prescrição quinquenal é como se fosse você numa estrada dirigindo. Você dirigiu 10 anos, só que você só vai discutir os últimos 5 anos. E a prescrição bienal é o tempo que você tem para ajuizar a ação trabalhista. E não pode demorar, porque cada dia é um passo quando você tem mais 5 anos. Mas o trabalhador, ele tem o prazo legal para ajuizar a ação por 2 anos. Mas tem uma questão que é imprescritível. Ações declaratórias, elas não têm prazo de prescrição. Um exemplo, uma ação declaratória de vínculo de emprego para fins de aposentadoria. Ele pode entrar a qualquer tempo. Ela não tem prescrição, essas ações declaratórias para fins de aposentadoria. A reforma trabalhista trouxe um acordo para demissão entre empregado e empregador. Explique um pouco mais sobre isso. Sim, é o artigo 484-A da CLT. Esse acordo, ele prevê o pagamento de metade do aviso prévio, prevê o pagamento de 20% da multa do FGTS, que normalmente é de 40%, e a liberação por guia para que o trabalhador saque
só que ele vai sacar 80% do seu FGTS. E ele não tem direito ao seguro-desemprego. E se no ato da demissão a empresa exigir a devolução dos 40% do FGTS? É possível fazer acordo para isso? Não. O único acordo legal previsto é esse da reforma, que foi introduzido pela reforma trabalhista, né, do artigo 484A. Qualquer acordo para devolução da multa do FGTS configura fraude. Doutora Thaís, hoje é muito comum as empresas terem grupo de WhatsApp como forma de comunicação entre as pessoas. É possível que o colaborador, que o empregado saia do grupo de WhatsApp da empresa estando trabalhando? Não é possível. Se a empresa utiliza aquele grupo de WhatsApp como ferramenta de comunicação oficial, ele não pode sair do grupo de WhatsApp nem silenciá-lo. Ou seja, é uma ferramenta de trabalho, não pode sair. Não pode. Ainda falando sobre o WhatsApp, as conversas de WhatsApp podem decidir um processo trabalhista? Isso pode valer como prova num processo na justiça? Sim, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que o WhatsApp pode ser utilizado como meio de prova. Ele pode provar horas extras, abusos, ofensas, plantões extras, até mesmo contratação, reconhecimento de vínculo de emprego. Então, o WhatsApp pode ser utilizado como prova na Justiça do Trabalho. E, doutor Paulo, o funcionário, ele é obrigado, num processo, a testemunhar a favor da empresa? Não é obrigado. A prova testemunhal tem que ser limpa, tem que ser clara, tem que ser transparente. Não pode ocorrer nenhum tipo de vício. E a pressão do poder diretivo com relação ao funcionário, isso daí é ilegal. Ele vai estar coagindo uma testemunha a prestar um depoimento em juízo. Então, não pode, não é obrigado. Então, viola o princípio da transparência do depoimento da testemunha e não é obrigado a testemunhar. Nem a testemunha do reclamante é obrigada a testemunhar. Então, a testemunha está lá para prestar um serviço para a justiça, contar os fatos, narrar os fatos sem nenhum tipo de interferência, tanto do empregado quanto do empregador. Mas e se ele foi intimado? Se ele for intimado, ele tem que ir lá de forma transparente, sem nenhum tipo de posicionamento para ambas as partes e dar o seu testemunho para a justiça. Então, ele não é obrigado, mas se ele receber um ofício da justiça, ele tem o compromisso de ir lá e dizer a verdade dos fatos que ele presenciou. Doutor Paulo, se eu entrar com um processo na justiça, um processo trabalhista, e eu perder, quais as consequências que eu posso ter? Então, com a reforma trabalhista, foi instituído a condenação de sucumbência na Justiça do Trabalho. O trabalhador, ele ingressar com um processo, não provar os fatos alegados, será aplicada uma sucumbência. Porém, no dia 21/10/2021, o STF, no julgamento da ADI 5766, declarou inconstitucional trecho que determinava os pagamentos de honorários periciais e sucumbência ao trabalhador beneficiário da justiça gratuita. Então, se o trabalhador é pobre, preenche os requisitos da justiça gratuita, ele não será condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. Então, essa questão aí facilitou aí o acesso à justiça, porque a sucumbência era um obstáculo do trabalhador à justiça do trabalho. Então, com a ADI 5766, devolveu a possibilidade do trabalhador que tiver qualquer divergência e discutir na Justiça do Trabalho e não ter a questão da coação ou sofrer a sanção de ser condenado ao honorário de sucumbência. Então, a partir do dia 21/10/2021, o trabalhador pobre, que preenche todos os requisitos, pode ajuizar a sua reclamação trabalhista e não tem nenhum tipo de sanção, pagamento de honorário de sucumbência. Mas os pedidos, ele deve exercer o direito de ação com moderação, saber ter coerência nos pedidos que ele vai elaborar, porque tem a questão da litigância de má-fé, que se ele efetuar um pedido que esteja fora dos padrões, ele pode sofrer as sanções da litigância. Então, se ele tiver o direito, ele vá até a justiça e busque o seu direito, mas desde que não litigue de má-fé. Então, o importante é sempre ter um bom advogado, né? Tem que buscar orientação jurídica e para que o advogado faça o filtro do que está sendo dito,
está sendo falado nessas ações, para que não seja um pedido descabido, sem nenhum nexo e possa ocorrer, né? Tem os honorários que não são cobrados, mas tem a questão da litigância de má-fé que o trabalhador pode sofrer. Então, ele tem a ciência que aqueles pedidos sejam realmente, tenham coerência nos pedidos que estão sendo elaborados, né? Doutora Thaís, quem trabalha com limpeza de banheiros públicos, eles têm direito, algum direito adicional? Eles têm direito à insalubridade, por exemplo? Sim, isso está previsto na súmula 448 do TST. Quem limpa banheiros de uso coletivo, banheiros públicos e faz recolhimento de lixo tem direito ao adicional de insalubridade. Muitas empresas pagam adicional no grau médio, que é 20%. Mas a súmula é clara. Pessoas que trabalham nessas condições, banheiro de uso coletivo, banheiro público e retirada de lixo, devem receber o adicional no grau máximo, que é de 40%. Por isso é importante que o trabalhador verifique no seu holerite qual é o grau de insalubridade que ele está recebendo. Bom, a gente finalizou aqui, né, o nosso episódio do podcast Radar Trabalhista. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Thaís, do doutor Paulo, por todos os esclarecimentos prestados aqui, que com certeza vão ajudar muito a todas as pessoas que estão acompanhando a gente e com certeza teremos novos episódios em breve. Sim, a gente também agradece, foi ótimo participar. Nós temos outros temas para abordar, de outras profissões, dos motoristas de ambulância, enfermeiros, outras profissões que têm cláusulas específicas que eu imagino que o público queira conhecer. E nós temos uma página no Instagram, no nosso Instagram, que é informativa de direitos trabalhistas, e quem tiver interesse pode nos seguir lá, é Vieira Lima Advocacia no Instagram. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, por estar expondo aqui as nossas experiências, nossas ideias. E, em segundo, quero agradecer aos nossos clientes que estão com a gente aí esses 20 anos. Quero agradecer também aos seguidores, né? A gente tem alguns seguidores na internet também. Aqui a gente tá para passar informação de forma simples, uma linguagem clara e objetiva para os nossos clientes, né? Para que eles entendam e saibam como agir no momento de uma admissão, de uma demissão, no curso do contrato de trabalho. E aqui a gente está agradecendo a oportunidade de debater e expor nossas ideias aqui nesse podcast. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigada.